Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que é novo, seja bem-vindo. Meu nome é Leidiane Queiroz, esse é o meu canal e eu já te convido a se inscrever nesse canal. Se gostar do vídeo, já curte, compartilha. Se ele te trouxer edificação, compartilha com as pessoas que você conhece, que talvez estejam precisando dessa palavra, para que elas também sejam edificadas, abençoadas, tá bem? Obrigada a você que é novo inscrito, que Deus te abençoe. E hoje, a nossa reflexão está baseada no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Eu acredito que essa esperança que Paulo fala aqui é a esperança que toda a igreja tem, a maior esperança, que é qual? A da volta de Jesus, Breve Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós precisamos estar como? Atentos, Atentos a esse dia, a essa volta. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá. E a esperança da igreja, o que traz alegria ao nosso coração, é saber que em breve ele virá, está bem pertinho. Mas até Cristo voltar, eu e você precisamos estar o quê? Firmes e constantes, no caminho do Senhor, na fé, fazendo a obra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo, Ele nos dá o exemplo. Ele veio como exemplo para nós, Ele veio na sua perfeição, reatou a aliança entre nós e Deus. Mas também Ele veio nos deixar o exemplo, de que se ele venceu o mundo, nós também venceremos. E em breve com ele moraremos também, porque ele fez a promessa de vir nos buscar. Mas até ele voltar, existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal, o inimigo, entre o inimigo das nossas almas e o nosso Deus, que o inimigo ele não tem prazer em você servir a Deus, em você buscar a Deus, em eu e você buscar a Deus. Então, a Bíblia fala que ele luta constantemente, incansavelmente. Aqui em Efésios 6:12 fala sobre isso. Vamos ler. Olha o que está escrito. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a gente não vê, porque não é algo visível aos nossos olhos. A gente vive no mundo físico e tudo isso acontece no mundo espiritual. E a gente sabe que existe. A gente não vê o que está acontecendo, mas a gente não sente. Às vezes a gente não chega no lugar e diz, vixe, não é verdade. Uma coisa ruim. Assim também como quando a gente está sentindo a presença do Senhor, a gente não sente um refrigério, um alívio, uma paz, É o espiritual, é o mundo espiritual agindo. E Paulo aqui nos alerta que a gente deve se revestir do Senhor, da força do seu poder, porque o inimigo não brinca. Estamos em uma guerra espiritual e o inimigo, até Jesus voltar, ele vai fazer de tudo para tragar a minha e a tua vida. Mas o sangue de Jesus nos cobre, O Senhor nos dá força, nos livra, e ele não vai ter poder nem sobre a minha, nem sobre a tua vida. Mas precisamos estar atentos, buscando ao Senhor, correndo mesmo aos pés dele, porque a Bíblia diz, ele está ao nosso derredor, mas se a gente der uma brechinha, um vacilo, ele invade mesmo para destruir, para acabar com tudo. Mas que eu e você possa estar firme, buscando, ainda que muitas vezes a gente está com a fé lá embaixo, mas não para de buscar o Senhor, não despreza a tua cruz, não deixa Jesus por nada, porque vale a pena servir a Cristo, vale a pena lutar até o fim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, é o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Tem um versículo também que diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, é isso que a gente deve ter até o fim dos nossos dias de vida. A gente deve manter a nossa fé firme. Se o nosso alvo é Jesus, nenhum embaraço nos vai tirar da presença dele. Nada. Então, se mantém firme. A fé está lá embaixo. Então, vamos buscar, vamos se encher
se apresenta mesmo a Deus, se derrama a Deus, Senhor, eu tô assim. Que Ele vai chegar, né? Ele sabe trabalhar na nossa vida. Ele sabe como tratar da gente. A esperança é aquele que mantém os nossos sonhos vivos. São os nossos objetivos. Né? Ver pela fé. Aquele que você tanto almeja se realizar. Como, por exemplo, eu tenho a esperança de meu canal um dia alcançar milhares de seguidores, né? Tanto o meu canal infantil quanto esse canal. É um sonho, né? Eu tenho essa esperança e eu trabalho por ela, né? Eu creio que um dia isso vai acontecer. Isso é esperança, né? Isso também é fé. Então, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Gente, como é difícil ser paciente na tribulação. Se fosse fácil, Ele não mandaria a gente ser, né? Quando a gente está passando por uma tribulação, por uma luta, a primeira coisa que a gente fica impaciente, não é verdade? Dá logo uma ansiedade, uma agonia, vamos resolver, eu quero resolver, para voltar a minha paz, para voltar as coisas tudo no lugar. Eu não sei com você, mas eu sou assim, né? Primeiro que eu já sofro de ansiedade, né? Quando o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas eu tenho, né, esse problema de ansiedade, talvez tanto por causa da tireoide quanto a fibromialgia, elas realmente atacam com força. E a gente fica, mas tem essa ansiedade aí, eu acredito que é aquela ansiedade que muitas vezes eu não estou nem pensando e estou ansiosa, né? Não estou pensando em nada, mas a ansiedade ataca. Porém, a ansiedade que Paulo fala aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, é justamente algo que você quer resolver e que não está nas suas mãos em resolver, né? Você não pode. Aí você fica naquela angústia, mas e se eu fizer? Mas e como é que vai ser? Né? Quando a gente está passando por alguma luta que entrega ao Senhor, mais entrega de pedaço, fica assim, mas como é que o Senhor vai fazer? E se fizesse assim, né? Fica tentando dar dica, né? Para talvez imaginar como é que o Senhor vai fazer essa obra, como é que o Senhor vai operar um milagre, sabendo que as coisas de Deus, né, são maiores. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Olha o que o salmista fala lá em Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele não esperou agoniado, agitado, impaciente, mas Ele esperou com paciência. Não é fácil, minha gente, mas é necessário que a gente tente, né? Deus conhece a nossa estrutura, nós somos seres humanos falhos, mas Ele sabe como trabalhar, Ele também entende quando a gente está, né? É angustiante você estar no meio de uma situação onde você precisa, você quer que ela aconteça, que ela seja logo resolvida e nada acontece, né? E você está lá no meio do vendaval todinho. Principalmente nos dias de hoje, que tudo a gente quer no já, né? Quer que resolva agora, no logo, né? Tudo tem muita facilidade, né? Antigamente eu sou do tempo das cartas. Eu sou antiga. E antigamente eu mandava carta para as minhas amigas e eu esperava, meu Deus, a eternidade. Às vezes eu nem lembrava mais da carta. Lá vem a carta para mim, era uma emoção muito grande. E hoje não, você manda uma mensagem, né, um zap, e já tá ali. Na hora que você manda, você já quer a resposta, já tá olhando se a pessoa vai responder ou não. Porque a gente aprendeu que não dá para perder tempo, é tudo no já, né? A gente vive num tempo acelerado. E, inclusive, né, um exemplo do que a gente veio aprender a desacelerar, né? A Covid, quando ela veio, né, trazendo esse vendaval, né, que abalou o mundo inteiro, né? Ela também veio nos ensinar a parar um pouco, né? Apesar das tragédias, né, que aconteceram. Ela ensinou um pouco a gente que a gente deve parar mais, que essa vida da gente tá muito corrida, sem tempo para nada. E quantas pessoas não, como é que eu posso dizer, se perderam aí no caminho, né? Quantas pessoas aí não adquiriram, nem, enfim, esse distúrbio, né, da ansiedade, esse problema e tantos outros problemas porque tiveram que parar. Olha que situação, né? Parar um pouco. Tem gente que nem estava conhecendo o povo de dentro de casa. Não foi fácil, mas passamos. Glória a Deus, né? O Senhor nos deu vitória apesar de tantas perdas, né? Não vou me estender nessa questão porque eu também tive perdas, né, irreparáveis. Mas, né, essa doença ela trouxe dor, ela trouxe reflexão, né? Enfim, passamos.
Glória a Deus, passamos. E, assim como ele diz, né? Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação. Olha o que Filipenses, no capítulo 4 e 6 diz, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Ele fala, antes as nossas petições. Vamos ler. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Então, aquilo que a gente precisa, aquilo que está tirando a nossa paz, a gente entrega ao Senhor. Faça conhecido ao Senhor. Oxe, e será que Deus não sabe os meus problemas? Será que Ele não me vê? Deus não é onisciente? Deus é onisciente, mas Ele quer que você busque a Ele, se chegue a Ele. A palavra dele diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Pedi, e dá-se-vos-á. Então, tudo isso é uma forma de buscar a Deus. Né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai a oração. Quando você apresenta a Deus as tuas causas, os teus problemas, você está orando. Vamos orar, vamos buscar mais. A Bíblia está repleta de versículos de oração, que fala sobre oração. E como a gente vence batalha orando? Porque a oração é o quê? É o nosso diálogo com Deus. A oração, ela é uma forma de nos conectarmos a Deus. Então, enquanto eu estou orando, o Senhor está fazendo a sua obra, está trabalhando. Deus não precisa mostrar, né, fazer um cartaz, olha, eu estou fazendo dessa forma, eu estou trabalhando assim. Né? Mas na frente você vai ter... Deus não precisa nos dizer nada. Muitas vezes a gente está orando há anos, é porque a gente vive numa época do já, do agora. Né? Mas, né, o que Deus tem preparado para a gente pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a 10, 20 anos. Né? Quantas pessoas estão aí no processo, né, passando por lutas há anos e pedindo, né? Na mesma passada, pedindo ao Senhor, Senhor, resolve, faz. Tem gente até querendo desistir, mas não desiste não. Vamos olhar os exemplos, né, da Bíblia e vamos olhar para as nossas próprias vitórias que o Senhor já nos deu lá atrás. Né? Quantas batalhas a gente passou e achou que ia morrer. Meu Deus, eu não suporto. Essa daqui veio para me derrubar e não derrubou, olha nós aqui. Eu tenho um exemplo, eu tenho um testemunho de algo de uma experiência que mais na frente, talvez no final do vídeo eu conte, né, de algo que eu pedi tanto a Deus, eu passei tanto tempo pedindo ao Senhor, que chegou um ponto que eu disse, vou pedir mais não. A gente é assim, né? Ô povo sem fé, não vamos deixar de crer, de pedir, né? O Senhor me deu vitória, né? Eu me estressava, Senhor, depois eu vinha lá, Senhor, me perdoa, né? Me perdoa as minhas fraquezas, me dá força, renova-me, Senhor, para eu continuar. Porque quando a tua vontade está alinhada com a vontade de Deus, aquilo que tu tanto deseja está em conformidade com a vontade de Deus, é questão de tempo. Deus vai fazer. Como é que eu sei? Orando. Apresenta ao Senhor. E diz, Senhor, está na tua vontade. Faz a tua vontade. E aí, quando a gente entrega e deixa que o Senhor trabalhe, né, aí é com o Senhor. Lógico que eu não vou pedir só aquela vez e deixar para lá. Eu peço, insisto, e o Senhor fará. Eu vou dar um exemplo a vocês do que é pedir com fé. Jesus falou, né, uma parábola que está lá em Lucas 18, do 1 ao 8. Né? Se vocês quiserem, e eu até aconselho, ler depois Lucas 18, do 1 ao 8, né, que fala sobre um juiz que não era temente a Deus, e sobre uma mulher que ela tinha uma causa não resolvida. E todo dia ela batia na porta desse juiz, para esse juiz resolver a causa dela. E esse juiz não estava nem aí para ela. Não estava interessado em resolver a questão dela. Mas todo dia ela ia na porta desse juiz. Digamos assim, ela enchia o saco. E chegou um dia que o juiz já estava tão aborrecido dessa mulher na porta dele, que ela disse, homem, bora, deixa eu resolver logo isso para essa mulher me deixar em paz, né? Falando com as minhas palavras. E aí Jesus disse, se um homem que não tinha temor a Deus, que não estava nem interessado em resolver a causa dessa mulher, resolveu, quanto mais Deus, né? Quanto mais Deus que ama os seus filhos, que tem o melhor para os seus filhos. Será que Deus não tem pressa em resolver a nossa causa? Então, o Senhor vai fazer. Está demorando, mas é o tempo dele. Talvez possa estar demorando mais, porque a gente talvez saiu da posição que o Senhor nos quer, né? Saiu da vontade, do centro da vontade de Deus.
Mas vamos chegar com confiança ao trono da graça. Vamos buscar, pedir com fé. Lá em Tiago 5,15 diz assim: a oração da fé cura o doente. Lá em Isaías 65:24, olha o que diz. E será que antes que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quando a gente está conectado com Deus, andando de acordo com a vontade dele. O Senhor sabe as nossas queixas, as nossas petições, porque Ele é onisciente. Ele tem todo o poder. O Deus que está aqui comigo agora é o mesmo Deus que está aí com você, que está assistindo. Não sei que dia você está assistindo, mas é o mesmo Deus. Ele não mudou. Assim como a sua palavra é imutável, o nosso Deus também é. Ele tem bênção, ele tem tua vitória aí. Mas tenha paciência, creia. Mas não é fácil. Olha a situação que Paulo pregava para o povo. Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava encarcerado. Não sei se lá na prisão ele apanhava. A gente sabe que ele tinha um espinho na carne, né? Porque o Senhor permitiu, né? Lhe deu o privilégio de ver coisas grandiosas, né? E ele fala sobre isso, né? Então o Senhor permitiu aquele espinho na carne para que ele não se gloriasse. Mas ele estava preso, né? Longe da sua família, longe da igreja, sofrendo, padecendo necessidades. Mas ele sempre dava uma palavra de ânimo. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Entre outras palavras, né? De sempre ânimo, força. Então, eu e você também devemos estar assim, mas está doendo. Tem horas que eu desejo parar. As pessoas não me veem, as pessoas atiram pedra. Gente, não olhe para nenhum lado, porque você se embaraça. Eu já ouvi, tem até um hino que diz assim, as pedradas me ajudaram, né, a levantar meu altar. Né? Tem um hino que mais ou menos assim. Mas vamos continuar firmes, vamos continuar constantes. Não é fácil, né? Tem dias que é uma bênção, é uma maravilha, né? Aqueles dias que o Senhor está nos enchendo, né? Nos capacitando para nos dias maus, né? Por isso que a gente deve buscar o Senhor sempre para termos reserva, para nos dias maus a gente caminhar com aquela reservinha até que o Senhor nos encha outra vez. Para finalizar, né, a gente tem aqui o versículo em Marcos 24, 11 e 24, né, que diz assim: tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Então, aquele versículo, né, que fala sobre a oração da fé, cura o doente, e essa oração, tudo o que pedirmos com fé, né, tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos, elas são bem parecidas. Por quê? Porque tem oração que a gente só ora. Tipo assim, tô falando com o Senhor, né? E é uma oração, tipo, bom dia, Deus, não é? Mas a oração, né, que o Senhor quer realmente ver da gente é aquela onde nós nos despimos do nosso eu, né, do nosso orgulho, da nossa arrogância, né? E deixamos mesmo nosso coração falar: Senhor, eu não sou nada. Olha, eu aqui, nos derramamos mesmo na presença dele, né? Mostramos quem somos nós, né? Meros humanos fracos, falhos, necessitados dele. Nós precisamos. Senhor, eu estou aqui. Só o Senhor sabe como eu estou, né? Aquela oração, se eu não me engano, foi a oração de Ana, que ela chegou na igreja, ela nem conseguia falar, ela só movia os lábios, né? E chorava muito. E ele disse assim: mulher, como é que tu vem para a casa de Deus bêbada? Né? Eu falando com as minhas palavras. E ela disse: meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou, como é que eu posso dizer, com o meu coração cheio de amarguras. E o Senhor ouviu, ele ali era o profeta da casa do Senhor, né? E ele disse: vai em paz, que o Senhor atenda a tua petição, né? E Deus ouviu a oração dela. E assim também é na nossa vida, quando a gente chega, né, com o coração contrito, quando nos despimos do nosso eu e chegamos na presença do Senhor, né, com sinceridade, né, com desejo mesmo, aquela oração de fé. Quando a gente acha que a gente está bem fraquinho, Senhor, Deus, tenho certeza que Deus não vai nem me ouvir, mas eu estou aqui, Senhor. Né, faz a tua vontade. Nem é quando o Senhor age, é quando o Senhor faz. Eu já falei demais, mas eu quero finalizar
é, essa reflexão, e eu vou repetir, né, o versículo que nós lemos: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e persevere na oração. Eu vou dar um exemplo bem sobre mim, minha gente. E eu já aproveito para pedir a você que ficou até agora assistindo esse vídeo, se você também tiver ou um versículo ou uma experiência para contar, né, de algo que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, escreve aqui no comentário, porque edifica a vida da gente, né? Ajuda a mim a ajudar alguém que esteja precisando desse versículo ou desse testemunho. E eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, né? Eu precisava de emprego e eu estava muito necessitada para trabalhar, precisava demais, né? Ter a minha independência financeira, comprar minhas coisas já não dava mais para ficar só dependendo da minha mãe. A minha cidade não tinha emprego, né? Quem mora em cidade pequena, cidade não desenvolvida, sabe do que eu estou falando. A gente arrumava bicos, né? Ganhava um pouquinho. E esse pouquinho para mim já dava para comprar alguma coisa. Mas houve um tempo que eu comecei a procurar emprego na cidade vizinha. E também era bicos, né? Não era um emprego assim, carteira assinada, mas eu ia atrás disso, né? A gente sempre começava, antigamente era sempre assim, a gente nunca começava já de carteira assinada, era muito difícil. Era sempre, né, experiência, ia até, enfim. E aí, todas as vezes, aparecia uma oportunidade, eu corria. Eu não procurava a orientação de Deus, eu simplesmente ia lá. Eu quero essa vaga, vamos lá, vamos fazer. E trabalhava um tempo, vinha embora, não dava certo. E outra vez, mas todas as vezes que eu ia, eu sempre ia com um coraçãozinho assim, fechado, como quem diz assim, meu Deus, eu acho que isso não vai dar certo, né? Eu sentia assim, eu pensava, eu tô com medo de ir, né? Que eu sempre fui uma pessoa um pouquinho medrosa de enfrentar o novo. Então eu sempre achava que era uma coisa de mim, né? Eu não vou saber fazer, eu não tenho experiência. Então eu sempre incutia isso. Eu nunca pensava que não fosse Deus que estivesse naquele negócio, porque, gente, nem toda porta que abre é Deus. E eu deixo isso bem claro por experiência própria. Muitas vezes Deus quer abençoar e a gente não está com os olhos espirituais abertos, a gente não está ligado no céu para ouvir a voz, para ouvir os sinais que Deus tem. E aí, qualquer vento, a gente já acha que é Deus, né? Elias, quando estava naquela caverna, a gente sabe que para Deus falar, né? Passou um terremoto, né? Movimentos. Mas Deus não estava no terremoto. E um furacão, e Deus não estava. E uma tempestade, e Deus não estava. E uma leve brisa. E Deus falou com eles com aquela leve brisa. Então, nem todo movimento é Deus. Nem toda porta também é de Deus. Precisamos vigiar nisso. Mas eu estava muito desesperada por emprego e toda vez eu corria. E isso foi uma coisa que foi me desgastando, me cansando. Até que um dia eu digo, Senhor, eu já estou com tal idade, desempregada. Toda vez que eu vou atrás de emprego, nunca dá certo. Solteira, meu Deus. Ai, Jesus, minhas amigas, tudo namorando, mas já casando. E eu dizia, meu Deus do céu, quando eu tinha dia de eu chorar pra mim acabar dizendo assim, vou morrer solteira e desempregada. Eu já tô rindo, viu? Mas talvez alguém esteja se identificando aí com minha situação. Gente, não é fácil. Mas um dia eu disse ao Senhor, eu não vou mais não. Tantas decepções de emprego. Jesus, a partir de hoje, eu só vou procurar emprego lá, no caso aqui onde eu moro hoje, quando o Senhor abrir a porta. Enquanto isso, eu ficar aqui. Eu vou esperar que o Senhor me direcione. Para onde o Senhor me mandar, abrir uma porta de emprego, eu vou. Mas por mim mesma, sair procurando emprego, eu não vou mais não. O Senhor é o Deus que abre a porta e que leva a gente. E eu já tinha ouvido muitos testemunhos a respeito disso, né? Disso e de casamento. E testemunho, minha gente, não é profetada não, viu? E esperei. Não foi com tanta paciência, né? Esperei com impaciência, mas eu esperei. Até que chegou um dia também que eu me estressei, eu todo dia orava, todo dia clamava, todo dia pedia. Jesus, eu já tô vendo, eu já sei que minha situação vai ser essa, eu vou morrer desse jeito. Senhor, cansei. O Senhor faça o que o Senhor quiser, eu estou aqui. E no dia que eu
que eu disse isso, parece que eu disse, pronto, essa menina agora descansou. E eu realmente descansei. Descansei no Senhor e fiquei na dispensação do Senhor. Que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, né? E aí, as coisas se encaixaram, né? Com o tempo, eu soube que a UPAE estava precisando de um técnico de segurança do trabalho. E aí eu peguei, mandei meu currículo e fiz a entrevista. E eu ia ser aprovada na entrevista, porém, eu não estava com o meu registro. Eu não tinha nem dado a entrada no meu registro. Na verdade, eu nem fazia muitos planos de atuar na área, porque eu não me identificava. Fiz o curso para não ficar só parada. Mas o Senhor se utilizou daquilo que eu tinha, né? A oportunidade foi essa. E eu fiz a entrevista, passei, mas não entrei no emprego, porque eu não estava com o registro pronto. Mas aí, saindo de lá, eu já corri atrás e tudo. Demorou um pouco a chegar. E eles precisavam para já de um técnico, então contrataram alguém. Mas quando o Senhor abre uma porta, né, é sua e acabou. Quando o Senhor tem algo para você, é seu e acabou. Passa um tempo, acho que uns 9 meses, né? Aquela pessoa que estava atuando, ele pediu para sair, porque ele ia trabalhar como professor, que era realmente a área dele. E aí, como eu já tinha feito a entrevista, ele já tinha, né, o meu currículo lá, entraram em contato novamente comigo, perguntando se eu queria tentar outra vez, perguntando se o meu registro já estava pronto e tudo, e eu disse, tá. E fui lá outra vez, né? A primeira vez eu fui bem confiante, achando, eu vou trabalhar e tal. E a segunda vez eu já fui mais pezinho no chão, né? Senhor, se for a tua vontade, venha cá, me orienta, enfim. E o Senhor já tinha me feito uma promessa, né? Que quando eu descansei, eu esqueci de falar, né? Eu buscando ao Senhor em círculos de oração e o Senhor falou comigo. Só que o tempo passou e eu esqueci da promessa que o Senhor me fez. E aí, quando eu fiz novamente a entrevista, aí eu lembro como hoje, a diretora, uma bênção do Senhor, acredito que até hoje ela está lá, a diretora, ela me perguntou, você quer começar quando? Eu disse, amanhã. Ela disse, semana que vem você já começa. E aí eu arriei, assim, minha gente, eu saí de lá, disse, meu Deus, eu estou empregada. Para vocês terem noção, quando eu trabalhava, né, dos bicos, o máximo que eu ganhava era o quê? R$200. E aí você sair de um emprego que era R$200 para ter uma carteira assinada, né? Ganhar insalubridade, ganhar vale. Gente, eu estava milionária. E aquilo ali, meu Deus, eu saí assim, sem pisar no chão. Eu saí daquela unidade flutuando. Eu digo, Jesus. Os primeiros meses trabalhando lá foi bem difícil, porque eu era recém-formada, não tinha nenhuma experiência, eu acho que eu não tinha jeito nenhum para aquilo, e eu sou muito assim, tudo que a gente estudou, né, aquelas leis, aquelas regras, eu levava tudo ao pé da letra, né, a gente tem que saber dosar, e eu não dosava, então eu achava que tinha que ser do jeitinho que estava lá na NR, tinha que trabalhar lá com as pessoas. Não era bem assim, né? A gente tinha que dosar as coisas. Então, eu fui bem perseguida lá. Ei, Bia chegou, minha gente, peraí. E aí, gente, eu já disse logo, eu não vou ficar lá não, eu vou me embora, eu vou sair de lá. A amiga da igreja, ela disse, não, vamos orar, o Senhor vai fazer. E a gente ficou orando, né? E aí, lá na empresa teve muitas demissões, de forma que não precisava mais, naquele período, do segurança do trabalho. Só que aí, como eu também ajudava muito na recepção, e na verdade, sempre, o meu sonho era trabalhar na recepção. Aí, ela perguntou, você quer? Minha gente, Deus é perfeito. Você quer trabalhar como recepcionista? Eu disse, quero muito. E aí, daquele dia em diante, né? Minha carteira mudou e eu fiquei como recepcionista. E aí, quando eu fui contar, né, as bênçãos que o Senhor operou na minha vida, né, a bênção que eu recebi lá no círculo de oração, aí uma irmã, na mocidade, ela disse assim, que Deus lindo, né, eu lembro quando Deus te fez essa promessa. E eu já nem estava mais lembrada. E eu disse, irmã, me lembre aí, refresca a minha memória. E aí, né, exatamente assim, da forma que o Senhor disse, né, se cumpriu, né, ela
ela me lembrando e dizendo, o Senhor disse que ia abrir para você uma porta, e nessa porta ia abrir outra porta, dentro dessa porta ia abrir outra porta, e a gente fica até sem entender, como assim? Mas Deus sabe trabalhar, o tempo é dele, ele fez, e assim como ele fez na minha vida, eu acredito que ele também já fez muitas vezes na tua vida, e ele fará, né? Ele tem muito mais, né? A Bíblia fala que os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos, então nesse dia, descansa teu coração. Não é fácil, né? A gente descansar em meio a... O pessoal já começou ali a fazer barulho. Mas não é fácil a gente descansar em meio à turbulência. Mas Jesus Cristo, ele tem essa paz que a gente precisa para descansar em meio à luta, em meio às tribulações. E ele vai te dar a vitória. Confia, crê. Eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas se for agora de manhã, então começa teu dia já com essa palavra, né? Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida e o tempo é dele. Te alegra, espera com paciência e confia, continua crendo e buscando, porque o Senhor, ele fará na tua vida, amém? Que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ajuda nosso canal a crescer, né? Eu sonho, eu creio que um dia o Jesus vai... Eu sempre fico dizendo assim a meus sonhos, um dia eu vou acordar, vou olhar e vou dizer, meu Deus, aconteceu, né? Tô crendo neste milagre que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. E se esse testemunho, né, que edificou também, comenta, deixa o like, né? É muito bom que a gente, e se você também tiver testemunho, deixa aqui no comentário, o testemunho ajuda, né, a nossa fé. Às vezes alguém tá passando por uma luta parecida, e aí você conta, eu venci, Jesus me deu vitória, né? E isso fortalece, né? Aumenta mais a fé da gente. E, enfim, se vocês quiserem ouvir mais, também eu tenho uma bagagemzinha. Não sou tão velha assim não, mas tem pessoas que o Senhor dá, né? Umas histórias para contar. Enfim, que o Senhor abençoe a minha e a tua vida. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Peraí, minha gente. Antes de finalizar, tem uma pessoa que quer muito aparecer nesse vídeo. E aí, eu vou botar pra ela falar com vocês. Fala com o pessoal, Bibi. Olha, eu sou uma pessoa Bia. Uma pessoa Bia. O que mais? Tá tomando gagal? Tô tomando gagal. Depois a gente vai brincar. Depois a gente vai brincar. Então, quer falar do teu canal para o pessoal? Não. Então tá bom. Então, dá tchau, pessoal, que eu já vou desligar aqui. Tchau, pessoal. Vou tomar meu gagal. Tomar meu gagal. Minha bênção. Beijo, gente.